Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu pretendo falar com vocês acerca de baterias LiPo e tratar especificamente dos tópicos armazenamento e discharge rate. Uma coisa importante que você precisa saber acerca das baterias LiPo é sobre o discharge rate. O que é o discharge rate? Discharge rate, traduzindo para o português, é algo como taxa de descarga. Ou seja, o quanto aquela bateria consegue liberar a carga que está armazenada dentro dela. Digamos, você tem uma bateria de 5.000 mAh ou 5.000 mAh por hora. Significa que essa bateria consegue fornecer uma carga de 5.000 mAh durante uma hora. Ou seja, se você usar 5.000 mAh durante uma hora, ao término de uma hora, a carga dessa bateria estará completamente esgotada. Então, em uma hora, eu esgotaria, por exemplo, uma bateria de 5.000 mAh por hora. Mas, se essa bateria fosse uma bateria 1C, o resultado seria esse. Se fosse uma bateria de 2C, e eu usasse, ao invés de 5.000 mAh, 10.000 mAh, durante 30 minutos, a bateria seria completamente esgotada. Por quê? Porque é uma bateria de 5.000 mAh por hora. Se eu usar 10.000 mAh, eu vou reduzir pela metade o tempo útil da carga da bateria. Uma bateria, por exemplo, de 3C, diminuiria mais ainda esse tempo. Ou seja, de uma hora eu teria 1/3 de uma hora. 4C, se eu utilizasse a carga equivalente a 4 vezes a carga ao valor da corrente nominal oferecido pela bateria, a carga se esgotaria ainda mais rápido. Existem baterias que têm capacidade de oferecer 1C, 2C no máximo, e são baterias assim muito limitadas. Mas, em relação a drones e aeromodelos, especialmente drones, carrinhos de controle remoto, que os motores consomem muito, a bateria precisa ter uma taxa de descarga razoavelmente alta. Assim, em geral, por exemplo, uma bateria de 5.000 mAh, com uma taxa de 10C, ou seja, ela consegue oferecer cerca de 50 amperes. Imagina, uma bateria de 5.000 mAh, ela consegue suportar uma carga de até 50 amperes em cima dela. Então, isso seria suficiente para alimentar um drone, porque em torno aí de um consumo de uns 8 amperes por motor. Eu não sei nem se chega a isso, porque na realidade eu não tenho esses valores assim de antemão. Depois eu vou fazer o teste, porque eu tenho um watímetro aqui, eu consigo verificar quanto é que o motor chega a consumir. Também dá para fazer cálculos aí, o motor em geral, nas especificações, vem a quantidade de watts que ele consome, e aí baseado nisso você consegue chegar, né? Mas para simplificar aqui, a gente não vai falar sobre isso não. A gente vai falar especificamente sobre o discharge rate, tá? Então, uma bateria com um discharge rate de 10C seria suficiente para sustentar um drone. Mas lembre-se, quando você compra uma bateria, a bateria vem estampada lá, 10C, 20C, 25C. Será que realmente aquele valor que está estampado ali na bateria, de fato, é o que a bateria consegue fornecer? Bom, a minha preocupação algumas baterias realmente são capazes de oferecer aquilo que elas dizem oferecer, algumas de qualidade, mas outras que não são de tão de qualidade assim, elas não têm a capacidade de oferecer, por exemplo, uma carga de 10C. Sei lá, talvez fique em torno de 6C, 5C, e você pensa que a bateria realmente é uma bateria de 10C e não é. Tá? Então, o discharge rate, ele funciona como uma capacidade de liberar aquilo que está armazenado na bateria. Eu tenho uma analogia que eu costumo usar para tentar levar as pessoas a entenderem o que significa isso, que é o seguinte, imagine um tanque de gasolina de 40 litros. Então você tem esse mesmo tanque de gasolina de 40 litros em um carro 2.0 e o mesmo tanque de 40 litros em um carro 1.0. Quem dirige sabe e vai entender o que eu estou falando. Então, os dois tanques foram enchidos até o topo, até o máximo.
Quando você pisar no acelerador do carro 1.0, ele vai andar, mas ele não vai responder tão bem quanto o acelerador de um carro 2.0. Né? Em geral, quando você acelera um carro 2.0, ele vai ter uma resposta muito maior. Por quê? Porque o motor ele consegue tirar o máximo ao custo do consumo do combustível que está armazenado dentro do tanque. Tá? O carro 1.0 você vai afundar o pé e o carro vai se arrastar. Você sente que ele está se arrastando. Tem gasolina dentro do tanque dos dois carros? Tem, mas o 2.0 ele consegue responder melhor do que um carro 1.0. Assim é uma bateria 10C quando comparada a uma bateria 20C. Tá? Então, claro, quanto mais a bateria for capaz de responder, mais rápido ela libera a carga que está armazenada nela e, consequentemente, ela vai descarregar mais rápido. Né? Eu não estou dizendo aqui para você que uma bateria 20C descarrega mais rápido que uma bateria 10C. Não é nada disso. Esse C ele não significa tempo de voo. Ele significa capacidade da bateria liberar aquilo que está armazenado nela. Então, digamos que os seus motores demandem uma capacidade grande de amperagem. E aquela bateria 10C ali está 10C, mas não é 10C, é 8C. Quando você precisar do acelerador e os motores começarem a consumir de verdade, a bateria 10C não vai liberar. A suposta 10C, porque não é 10C, tá lá escrito 10C, mas o fabricante só colocou aquele 10C ali para poder vender o lixo dele lá, te enganando. Né? Especialmente essas baterias vagabunda que tem aí no mercado, dos chineses, né? Bateria Lion, mais não sei o que, cada nome esquisito pra caramba. Né? Então, não espere 10C, porque em geral 10C é o suficiente para um drone. Mas pode ser que você compre uma bateria 10C e não necessariamente ela tenha 10C. Então, quando você acelerar, sabe o que vai acontecer? O seu motor vai querer andar, mas ele não vai funcionar. Ele não vai ter corrente para poder sustentá-lo de acordo com a demanda que ele está recebendo. Basicamente o mesmo que um carro 1.0. Agora, se você colocar uma bateria 20C ou uma 10C real, porque às vezes você compra lá uma bateria 20C e ela não tem 20C, tem 10C. Então, vai haver essa resposta. Quando os motores pedirem amperagem, aquele pico de amperagem que eles precisam para dar aquela acelerada, a sua bateria vai conseguir liberar o combustível, que é a carga armazenada nela, como um carro 2.0. Então, preste bem atenção no que eu estou te dizendo, no que eu estou falando, para não criar confusões. Eu não estou dizendo aqui para você que a 20C vai responder mais rápido. Ela vai responder mais rápido se houver uma demanda. Eu não estou dizendo para você que uma bateria 10C não é suficiente. Eu estou dizendo para você que uma bateria 20C ela tem uma capacidade maior de resposta que uma bateria 10C. Porém, se você consumir menos do que 10 vezes o valor nominal da bateria e a bateria for uma bateria 10C, a bateria vai aguentar numa boa. Em geral, se a bateria for de qualidade, uma bateria 10C ela é mais do que suficiente para um drone. Então, veja bem. Agora, se você pegar uma bateria vagabunda, obviamente você corre o risco de não ter a resposta que você gostaria ou que você precisaria numa determinada situação. Vou contar um exemplo aqui para vocês o que já aconteceu comigo. Teve um drone que eu estava voando e, enfim, quando eu desci ele estava com peso razoável, a bateria que eu estava usando nele não era uma bateria de qualidade. Uma bateria 3S de 2.200, na minha inexperiência, quando ainda eu estava começando, e eu precisei de acelerador para evitar que o drone colidisse com o chão, descesse direto, e meu amigo, não teve resposta. A bateria simplesmente não conseguiu responder. E supostamente a bateria é uma bateria de 20C. Quer dizer, ela não conseguiu responder a demanda dos motores para conter aquele aparato todo, aquele peso todo no ar. Sabe o que aconteceu? O meu drone só não quebrou todo, porque o trem de pouso, ele era um trem de pouso, maleável, e ele se abriu e foi peça para todo lado.
tá? Então, muito cuidado com isso. Agora, a desvantagem de uma bateria com uma capacidade de descarga alta é justamente porque ela é mais pesada que uma bateria com uma capacidade baixa de descarga. Então, se você pegar um pack de 5.000 mAh 10C e um pack de 5.000 mAh 20C, a 20C vai ser mais pesada que o pack de 10C. Então, você tem que fazer um bem bolado entre uma coisa e outra. Tem que tirar o melhor dos dois mundos. Não muito baixo, discharge rate, e não muito alto, porque senão você acaba ultrapassando a curva de eficiência dos motores, porque os motores não vão conseguir responder adequadamente. Você corre o risco de aumentar o consumo, de estragar o ESC, de fritar os seus motores. Então, tudo isso é uma questão de bom senso. Não use uma bateria vagabunda de 10S. Tá? Porque você pensa que tem 10S, não necessariamente ela tem os 10S para te oferecer. Então, o ideal, eu particularmente gosto de usar baterias 20S, mas você pode tranquilamente usar uma bateria 10S, não tem problema, desde que a bateria seja de qualidade, não há qualquer problema com relação a isso. Bom, essa é a minha explicação a respeito daquele C que aparece na bateria, que significa Discharge Rate. Posso ter esquecido alguma coisa, posso até ter me equivocado em alguma coisa, tá? Mas se você gostou do vídeo, deixa o seu like, dá um joinha aí, compartilhe o meu vídeo, se inscreva no meu canal, a fim de que eu continue fazendo vídeos para vocês, tá bom? Tudo de bom, forte abraço, visita lá meu blog que eu tenho um link, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o artigo que eu tenho acerca de baterias, que é bem mais completo. Tá bom, gente? Um forte abraço, tudo de bom.